Bom dia a todos. Nós vamos dar continuidade à nossa escola bíblica dominical. Hoje é dia, qual dia? 15. Eu sempre troco os dias, ele também troca. 15 de maio. Vamos começar com uma oração primeiro. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua proteção, porque o Senhor tem nos dado amigos, irmãos, companheiros de fé. O Senhor tem nos dado um espaço para meditar na tua palavra, para que teu Espírito nos ministre diretamente, Senhor. Nós pedimos em especial que o Senhor cuide do nosso país, que o Senhor cuide dos cristãos que estão na Ucrânia, na Rússia. O Senhor é quem domina a história, que o Senhor intervenha, Senhor, poderosamente. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Antes eu queria falar para vocês um questionamento que foi me apresentado, não foi dentro da igreja, sobre se a gente aplica toda e qualquer passagem para nossa vida do ponto de vista prático. Isso a gente não fala muito, porque a gente considera que não deveria ser um problema, mas tem pessoas, às vezes, que começam a utilizar de justificativas para não aplicar para a vida cristã, tá? Eu falei para vocês que a gente sempre tem que analisar o texto dentro do seu contexto, senão a gente tira conclusões erradas. E tem que fazer uma leitura em conjunto das Escrituras. O exemplo que eu falei para vocês é que alguns teólogos, alguns críticos falam que Paulo era um porco chauvinista, tá? Porque ele é autoritário, porque ele fala que a mulher tem que calar a boca, que não pode ensinar o marido, que não sei o que lá. Isso é falso. Por quê? Porque dentro do contexto de toda a Escritura, a gente tem no livro de sabedoria dos Provérbios, capítulo 31, é isso, né? 31, que fala sobre a mulher ideal. E lá você tem o perfil da mulher. E no perfil da mulher, segundo o livro de Provérbios, ela ministra a palavra, ela prega o evangelho, ela cuida da família, ela faz academia, ela se veste bem, tá? Faz tudo o que a gente considera. As mulheres não gostam muito desse texto, porque as mulheres começam a fazer assim, não. Mas se acertar uma já tá bom. Ser temente ao Senhor sempre é o principal, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, porque um texto não pode ser oposto ao outro sem uma justificativa. Nós devemos guardar o sábado? Me perguntam na sexta-feira. Não, o adventista fica querendo convencer os outros que tem que guardar o sábado. Qual que é a justificativa bíblica que a gente dá que nós não precisamos guardar o sábado? Eu respondi para o irmão Marcelino. Não, o irmão Marcelino sabia. Quem me perguntou foi o outro, eu não lembro quem foi. Acho que foi o Alan. Como que a gente responde assim na lata? Nós devemos guardar o sábado? Jesus falou que o Senhor é o sábado. Tá, então eu tenho que guardar o sábado. Não, o Senhor falou que meu pai trabalha até agora e eu trabalho. Tá, vocês não justificaram. Você também não está justificando. Tudo isso daí você dando munição. Porque domingo, que é o dia do Senhor Jesus, ressuscitou no domingo. Tá bom, mas você está dando justificativa que o adventista vai cair matando do mesmo jeito. Qual que é a justificativa que você dá? Porque a gente pode ou não guardar o sábado? Poder pode. Você pode colocar como opção pessoal. No sábado eu não trabalho, no sábado eu vou ficar orando o dia inteiro, no sábado eu vou ler a Bíblia 24 horas. Alguém faz isso? Não. Tá, guardar você pode. Precisa guardar? Não. Qual a justificativa que você dá para essa pessoa? Todos os dias são do Senhor. Não é o sábado exclusivo, tá? Num contexto histórico de Israel, que vem como nação, se inova e se coloca que o sábado é um dia que a pessoa deve lembrar exclusivamente de Deus, tá? O judeu fazia isso? Não. O judeu quebrava o galho e dava um jeitinho, tá? Porque era proibido qualquer coisa de trabalho que trouxesse benefício para o homem. Essa era a ideia. Então, por exemplo, eles falavam, você não pode se deslocar, você não pode caminhar a serviço. O que os judeus interpretaram? Ah, entendi. E qual é a distância?
Ah, vamos colocar a distância de um estádio. Ah, entendi, 1,2 quilômetros. Ah, tá bom. Então, eu não posso andar mais do que 1,2 quilômetros no Shabat, que começa na sexta tarde, sexta noite, e vai até o sábado, finalzinho da tarde. O que eles faziam? Eles deixavam sandálias em casas com raio de 1 quilômetro, de conhecidos, ele ia lá, trocava a sandália e continuava. Ele tinha que andar 3 quilômetros, mas não fui eu que andei, a minha sandália foi trocada. Por isso que Jesus chama de hipocrisia. A cidade que tem mais judeu no mundo qualquer, Nova York. Quase 1/3 da população é de judeu, tá? E o que acontece lá nos elevadores, na sexta-feira, no Shabat? Vocês sabem? Não fica no automático. Ele vai parando de andar e andar para o cara não apertar o botão. Então não pensa que não tem jeitinho, porque o judeu dá jeitinho, tá? Você pode pagar a conta para um judeu no sábado, no Shabat? Eles não poderiam receber, né? Exatamente. Ele não recebe, ele fala, põe na mesa, eu pego amanhã. Tá? Então... Por que o adventista guarda o sábado? Porque o adventista ele tem uma visão do Antigo Testamento restrita. Ele tem uma dificuldade de aplicar os devidos ajustes do Novo Testamento. Então eles seguem, entre aspas, a lei dietética do Levirato, tá? Não vai comer porco. Ué, mas ela foi revogada não comer porco? Foi, aonde? Atos, acha aí. Que vem o avental rodízio lá da churrascaria. É Atos, acho que é Atos 15. Eu também sei, agora tem que achar. Atos 10? Atos 10. Aqui. Sempre Pedro, né? É interessante que o livro de Atos começa com Pedro e depois vai para Paulo, tá? Existe uma transmissão de missão, de autoridade até. Pedro tem uma autoridade muito grande no início da igreja. Pedro tem uma autoridade para pregar o evangelho para os judeus. E depois a gente vê a expansão do evangelho que tem em Atos 1:8, você vê a figura de Paulo. Então, Paulo passa a ser a figura principal no livro de Atos depois de Pedro. E a gente valoriza mais Paulo do que Pedro, por quê? Por causa dos textos. O volume de textos de Paulo é muito maior, tá? É muito maior e tem o famoso livro de Romanos. O católico usa como justificativa que Pedro foi o primeiro papa. Você não tem nenhuma referência disso na Escritura. Você não tem nenhuma referência sobre papado antes do 3º, 4º século, tá? O que existem eram os bispados e os bispos batiam boca entre eles, tá? Inclusive, eles acreditam que os ossos de onde está a basílica lá são os ossos de Pedro. Mas até aí, né? Olha, o catolicismo medieval, ele era altamente místico e simbólico, tá? O catolicismo sempre teve diversos grupos. Aqui no Brasil tem 350 grupos. Até uns que são doidos de pedra, que se fechar, jogar no hospício, ninguém sabe nem o que é. E tem grupo paramilitar, tem grupo mais equilibrado, mas hoje a grande parte dos católicos são humanistas. A preocupação deles é essencialmente humanista, que na visão, existe uma visão protestante, que é a mesma coisa, a mesma linhagem, que chama-se evangelho social, tá? A gente tem que tomar um cuidado. O evangelho social se sobrepõe ao catolicismo, como a gente vê hoje. Aquela opção preferencial pelos pobres faz parte do evangelho social. O evangelho social coloca que a coisa mais importante que existe dentro do cristianismo é a restauração da dignidade humana. Isso é verdade? É verdade? Qual que é a coisa mais importante do cristianismo? Salvação.
Tá? Aí a dignidade humana, ela vem como consequência da salvação. O aspecto de salvação, ele não é tão importante no evangelho social como não é importante no catolicismo. Por isso que às vezes eu, pastor Carlos Jones, a gente bate pesado em algumas coisas doutrinárias, que o pessoal não percebe, daqui a pouco todo mundo está numa linha que fugiu. Eu dei exemplo para os alunos do seminário que a Associação Cristã de Moços e Moças, né, ela foi feita para expansão do evangelho. Ela se tornou modelo do evangelho social. Alguém já viu alguém pregar o evangelho na CM? Nem vai ver. Ela virou humanista. Então, o humanismo é o centro do universo sou eu, a razão sou eu decido tudo, eu não preciso de Deus na minha vida. Eu tenho um poder de transformação. E, normalmente, quem entra no evangelho social, quem entra numa linha humanista, acaba sendo universalista. Significa que eles consideram que todos são salvos por Deus, todos vão atingir o céu, e eles entram muito nas boas obras. Está entendendo a confusão que cria? Então, vai lá para o espiritismo. O espiritismo, ele trabalha com uma linha um pouco diferente. As boas obras, para eles, é para aumentar a graduação na próxima reencarnação. Nem o catolicismo acredita em reencarnação, tá? Uma das reencarnação, não. Não. A gente precisa entender uma coisa. Reencarnação e ressurreição são termos técnicos, tá? Que a gente usa no português. Reencarnação é habitação em corpos de maneira continuada. A ressurreição é habitação em corpo uma única vez, tá? Então, o não cristão, ele vai adquirir o corpo? Vai. Ele vai ter o corpo ressurreto, só que não é para conviver com Deus. Ele vai ficar vendo programa de televisão de outra emissora continuadamente 24 horas por dia. Se fosse só isso. A definição bíblica de inferno é difícil a gente entender, tá? Porque ela não especifica, ela só fala que é um local de ranger de dentes, que significa sofrimento absoluto. O que a gente entende do contexto geral teológico é que o inferno é a ausência total e absoluta de Deus, tá? É onde o mal predomina. Deus está presente como reflexo, como atuação mediante o Espírito Santo no mundo? Está, com certeza. Senão as pessoas estariam se matando uma a outra, senão você teria estupros familiares o tempo inteiro. O tempo inteiro. Lembra que a gente, por isso que eu falei reflexo. Quem é o príncipe deste mundo? É o diabo. Então ele é chamado, biblicamente, chama de ser de usurpador. Aquele que está tomando sobre si um poder que não lhe cabe. Tá? Ai, mas ontem mataram mais 10 em Nova York. Sempre Nova York agora. O cara entrou no supermercado e matou 10. Aí perguntaram para ele, o que você matou? Ah, porque eu vi na TV e achei legal. É isso que ele falou. Então, o que a gente está vendo? Olha, eu não sei, como é Estado democrata, lá pode qualquer coisa, né? É verdade. O Partido Democrata, ele segue a mesma linha do PSOL brasileiro agora. Eu achei que era brincadeira, eu entrei no site do Partido Democrata, dá uma olhada e vê do PSOL, tá? Está na Flórida, tem condado que é tipicamente democrata, Califórnia. E lá só pode ser preso quando roubar acima de $900. Então, se você for residente lá, você entra numa loja, você pega, põe tudo na sacola, leva e vai embora. E os caras ficam controlando a etiqueta para não dar $900. Tá? Então, essa é a realidade que a gente está vivenciando. Esse é o problema. O que a gente está vendo agora como atuação estranha? A gente nunca teve guerra por procuração, né? Agora a Ucrânia se defende, tudo bem, mas por procuração os Estados Unidos está armando a Ucrânia contra a Rússia. É um negócio, mas vamos lá, vamos para o nosso texto. Então, Atos 10, 9 a 16. O Antigo Testamento, nas leis que se encontram no Levirato,
essas leis vão falar o que a pessoa pode comer, o que não pode comer. Qual tipo de relação sexual pode ter, qual não pode ter. Está tudo lá nas leis do Levirato. Qual roupa deve usar, qual roupa não deve usar. Se pode fazer tatuagem, se não pode fazer tatuagem. Tá? Todas essas leis não serviam para a salvação. Cuidado. Essas leis e os 10 mandamentos, elas servem primeiro para mostrar a ética de Deus, para mostrar que nós não conseguimos chegar nem ao mínimo da ética e moral de Deus. Mas, do ponto de vista prático para nós, os mandamentos, os 613, servem para orientação de sabedoria, como instrução pessoal, e ver qual é a ética de Deus e se aproximar dele, tá? Nunca foi para a salvação. Davi, ele teve uma fé com uma mulher casada, né? Ele mandou assassinar o marido, então ele fez 2 pecados capitais, né? Se a gente estivesse falando de catolicismo, está lá nos 10 mandamentos, que é a base. E os 10 mandamentos, com exceção do sábado, não foi revogado. As leis têm essa perspectiva. Salvação no Antigo Testamento é aceitar que viria o Messias, o Salvador vindo a partir de Deus. Na época do Novo Testamento, as pessoas estavam lá olhando e reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador. Tá? E nós agora, nós reconhecemos o passado e esperamos que ele volte. Então nós temos uma expectativa. Os únicos que não tiveram expectativa foram os que viram Jesus pessoalmente. Tá? E aqui a gente tem algo que anula a lei dietética. Por que foram feitas essas leis? Já falei para vocês. Ética e sabedoria. Naquele momento especial tinha uma outra característica. Vocês vão ser um povo diferente. Vocês vão fazer coisas totalmente diferentes. Tem coisas que o cristão atualmente deve fazer que são totalmente diferentes do demais? Com certeza, tá? E cuidado que não é não beber e não fumar, hein? Não é isso. É um testemunho. O nosso testemunho deve refletir. Nós não somos perfeitos, nós pisamos na bola, nós fazemos besteira, mas nós temos um advogado, a gente viu na primeira epístola, presente o Pai, que é Jesus Cristo, homem, tá? E a gente tem uma ética e uma moral cristã como objetivo, não como atingido. Quando a gente atingir essa moral e ética cristã, e a gente agir 24 horas segundo a vontade de Deus, o que acontece com a gente? Vai ser arrebatado. Arrebatado é um termo que a gente não deve usar, a gente tem que falar abduzido. Mas é o que está no dicionário. Você vai falar arrebatado, ele vai falar arrebentou quem? Tá? Então, esse é o problema. Tá? Eu não tenho problema de falar com vocês, mas quando for falar com alguém, você fala arrebatado. Ah, você não sabe o que é, deixa eu te explicar. Você até aproveita como gancho. A Bíblia usa arrebatado, mas em português tem o abduzido, que é a mesma coisa. Então, às vezes, você pega uma coisa errada e transforma. Tá? Tinha um rapaz que evangelizava, ele falava assim, você sabia que a Bíblia fala que a Eva comeu uma maçã? Aí a pessoa fala, sabia? Não é maçã. Aí ele pegava e começava a falar. Entendeu? Ok. Então, a lei do levirato dietética, ela é cancelada no Novo Testamento. Ela teve uma finalidade? Teve. Era ética e moral? Na situação do povo de Israel, sim. Porque era para ser um povo totalmente diferente, tá? Só que a gente vai ver umas coisas estranhas. Eu estava vendo hoje de manhã que Jesus pega um endemoniado e os demônios vão para os porcos, tá? Nada contra os palmeirenses, por favor. Mas o que acontece? Podia ter porco em Israel? Alguém já parou para pensar? Não, mas é estranho, não é? É verdade, sabe? É um negócio estranho, porque é um animal imundo. Não podia, tá? Então tem umas coisas que são estranhas. Vamos lá, no dia seguinte, 10:9 de Atos. Quem escreveu o livro de Atos? Lucas. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado. Eirado é aquele negócio do terraço,
por volta da hora sexta, tá? Provavelmente a hora romana. Eles começavam a cortar a partir das 6 horas, então deve ser meio-dia, tá? Enquanto que o judeu fazia uma divisão completamente diferente, tá? Mas vamos ficar aqui, senão confunde. Estando com fome, ele comia cedo, pelo jeito, né? Quis comer, principalmente sendo de graça, né? Ele estava como hóspede, né? Então a fome aumentou porque ele era judeu, né? De graça, estou lá, né? Já vou cutucar. Enquanto ele preparava comida, sobreveio um êxtase, tá? A ideia de êxtase aqui é uma visão, é algo sobrenatural, tá? E esse algo sobrenatural, ele vai interagir com a situação. Então, viu o céu aberto. A ideia de céu aberto é vindo alguma coisa da presença de Deus. O judeu tinha 3 céus, tá? O primeiro céu era até o que é a nossa atmosfera, o segundo céu, os astros, e o terceiro céu, a presença de Deus. Então, por isso que ele dá esse sentido. Os 2 primeiros céus se abrem e eu tenho a visão de Deus. Essa é a visão tipicamente judaica, tá? Por isso que Lucas é judeu. No passado se considerou que ele não era judeu por ignorância do texto e do contexto. E descendo um objeto como se fosse um grande lençol, como se fosse, é uma metáfora. Não quer dizer que seja. É o jeito que ele descreve o que ele está vendo, tá? O qual era baixado à terra pelas 4 pontas. Ou seja, era um quadrado ou um retângulo, tá? Contando toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo uma voz que se dirigia a ele, levanta-te, Pedro, mata e come. Olha só, réptil para eles é um negócio que era proibido, tá? Por quê? Para diferenciar como povo. Porco faz bem para a saúde? Depende do porco, tá? Hoje, a gordura de porco desses porcos que vendem aí para gente tem menos gordura que muitas carnes. Então, essa ideia de ser por saúde é bobagem. A lei dietética, ela tinha uma finalidade de separação ou santificação. O judeu até hoje não pode comer carne com derivados do leite. Você vai pedir um misto quente junto. Não pode comer junto. Você vai pedir um misto quente e eles vão ficar olhando com uma cara estranha para você. Mas, na época que eu estava no Einstein, você tinha uma lanchonete que tinha, não era com presunto, era carne, e outro que tinha queijo. O que o judeu fazia? Ele pegava o sanduíche com queijo, ele ia lá e punha a carne dentro. Né? Nem estrogonofe não pode. A única vez que eu comi coelho foi na casa de um judeu praticante. Coelho é animal mundo ou imundo? É a terminologia judaica. O imundo é tipicamente imundo. Eu não tenho coragem de comer coelho porque eu acho muito pequenininho, tá? Tem 2 comidas que eu só comi uma vez, paca e coelho, tá? Eu estava na casa do amigo do meu pai faz tempo isso, e ele caçava. Ele tinha caçado paca. Aí depois que ele serviu, eu peguei um chumbinho, falei, o que é isso? Ah, é da 12 que acendeu a paca. Aí que eu fiquei sabendo que era paca. Hã? Paca é um rato grande. Ele é grandão. É alto, é grande. É um roedor. Eu não achei nada de ruim na carne. Mas é comestível. O pessoal que mora em fazenda gosta de paca. Tá? Tá certo, Pede pro Wagner. Pede pro Wagner arrumar paca para você. Deve ter. E paca é praga de agricultura. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Comum aqui não é ideia de comum, é o que as pessoas comem. Ele entendia bem que a ideia da separação alimentar era a santificação. Segundo a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres impuro. Então, Deus está cancelando
a lei dietética do Antigo Testamento. Assim como ele cancelou a obrigatoriedade do sábado, e pior, ele não cancelou, ele estendeu. Então o cristão tem que lembrar que ele é cristão no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sábado. E olha a carga que Jesus passou. Então é melhor ser adventista? Você só vai no sábado e esquece o resto da semana? Mas eles têm as leis dietéticas, que é uma confusão lascada, tá? Não pode tomar café, não sei de onde eles tiraram, não tinha café na época. Eles só podem tomar cevada. Porque é estimulante. Eles têm uma profetisa. Cuidado quando começa a ter profetisa. Eles têm a Ellen White, tá? Os livros dela não são ruins. Eu tive a curiosidade de ler o livro, mas são livros devocionais simples, tá? E a gente toma cuidado, porque tudo que a gente lê, a gente tem que ver pela Bíblia. A gente tem que fazer a confrontação. Hoje, o que mais vende na igreja batista, como um modo geral, é livro de quê, Silvia? Autoajuda. Autoajuda. Autoajuda é cristão? Não. Não é. Palavras que as pessoas querem ouvir. Palavras que as pessoas querem ouvir. Então, hoje o pessoal vai muito atrás de autoajuda e não vai mais para a Bíblia. E a gente esquece de onde vem, inclusive, a depreciação da imagem da pessoa. Hoje a gente tem uma explosão de pessoas que têm uma imagem pessoal muito ruim, tá? E isso tem a ver porque não pegam a sabedoria da Escritura e põem em prática. Porque se pusessem, provavelmente não teria. Hoje, 25% dos adolescentes americanos tomam medicação para ansiedade, só para vocês terem ideia. Essa é a geração que está vindo aí, tá? Tem muitas pregações, né, pastor? Do quê? Mas porque vende. Tudo que o pessoal põe na cabeça que igreja tem que ficar lotada. Tem que ficar cheia? Lógico. Mas ficar lotada com o quê? É aí que é o problema, tá? O pessoal adota modelos simples de crescimento rápido de igreja. Vamos começar G12 na igreja? Você vai lotar a igreja, em 3 meses você triplicou a igreja. Por quê? Porque trabalha com método de venda. Parece a Von Chama, aquele outro de... A Natura, aquele que vende para emagrecer lá. Não vou falar o nome porque a gerente é amiga minha. Mas eles trabalham com método assim, tá? E o que acontece? Toda vez que você não tiver uma base cristã sólida, que começa com o alicerce de Jesus, que começa com a palavra de Deus, que continua com a comunhão dos irmãos e volta para a palavra de Deus, você vai começar a coisa ir para o buraco. Qual que é a linha de igreja que mais cresce nos Estados Unidos? Quem sabe? Qual que é? Chuta. É LGBTQ+, não sei o quê. Meu Deus. Exatamente, tá? Vamos lá. Olha o versículo 16 que ele mata aqui. Sucedeu isto por 3 vezes. O que significa 3 na Escritura? 3. Bingo! Alguém acertou? 3. O que significa? Sim, mas o número 3 isoladamente. Você tem razão. Trindade. Então ele está associando importância, que a Luciana falou, e ao número utilizado para Deus, que é a verdade absoluta. Então é algo que, olha, está tendo um selo de garantia. Porque para Pedro pode ter parecido um negócio estranho. Mas eu não gosto de comer torresminho. O problema é teu. Você não precisa comer torresminho. Só não use como justificativa. Eu, por exemplo, comer mortilha. Vocês sabem o que é mortilha? Sangue. Eu não tenho coragem. Viu? Não tem problema nenhum. Bisteca de porco. Alguém gosta? Eu gosto, mas se eu tomar 2 pedaços, me trava o esôfago por causa da gordura do porco. Então, cuidado. A gente pode comer qualquer coisa. Não quer dizer que a gente deva comer qualquer coisa. Eu tive na França. Na França, o pessoal come umas coisas tão estranhas. E eu tive que comer algumas vezes. Ficava assim, mas uma eu não comi. Serviram cérebro de cordeiro com ervilha. Eu não consegui comer. Nem comi arroz, porque tinha arroz ainda lá, tá? Então, algumas coisas, por que eu estou falando isso? Algumas coisas da Escritura a gente tem que ler com critério,
porque elas foram revogadas. O questionamento que me fizeram era, abre em Josué, não foi na sexta-feira, Josué capítulo 1, isso vai muito contra o livro de autoajuda, viu, Silvia? A instrução que Josué recebe da parte de Deus. Semana que vem a gente volta para João capítulo 5, 1 João 5. Hoje eu estou fazendo a escola bíblica dominical e é bom por causa disso. Você pode dar uma palavra de ordem, ver que o pessoal está com dúvida e cruza, tá? Josué capítulo 1. Josué é o sucessor de Moisés. É alguém que foi preparado. Ele acompanhou Moisés. Ele foi um dos espias, um dos dois dos que foram enviados, que viram uma visão futura segundo a mensagem de Deus. Os outros todos falaram, tá bom aqui no deserto, vamos ficar na nossa. Não vamos dar um passo à frente. Não vamos fazer as coisas, tá? Nesse contexto, Moisés chega no limite do rio e vai ter que entrar lá, só que ele não vai entrar. Deus já tinha revelado para ele, tá? E ele tem uma missão. Qual que é a missão dele? Começa no versículo 2, capítulo 1, dá para a gente terminar. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, passar o rio, porque eles estavam na borda do rio, tá? Tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Ficam lá uma tribo grande, e mais duas é Rubens e... É Manassés, Rubens e Gade. São os três que ficam lá. Metade fica, metade vai do outro, tá? Então já estão três lá, mas ele não está interessado em especificar isso, porque depois está bem especificado, tá? Todo lugar que piser a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Aonde você ocupar territorialmente é seu, é isso que ele está falando, tá? A ideia de ocupação. Desde os desertos e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande. Para o poente do sol será o vosso limite. E aí vem coisas muito interessantes que vai falar, e livro de autoajuda, não sei se eles usam essas passagens, porque livro de autoajuda eu não leio, tá? Ele começa no versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esse versículo, eu não gosto dele por uma coisa. Por quê? Cadê os corintianos? Quando o corintiano é rebaixado, o que os corintianos colocam assim? Vai de cara, né? Eles não sabiam falar, não te deixarei, nem te desampararei, não é verdade? Brincadeiras à parte, isso é um versículo bíblico, tá? O autor de Hebreus fala a mesma coisa. Isso pode ser aplicado para a gente? Pode, não tem problema nenhum, tá? Por que o senhor não gosta? Porque os corintianos usam. É uma verdade. Eu não sou corintiano, mas eu sei que Deus não me deixa e nem me desampara, tá? E Deus não vê time de futebol, tá? Ok. Exatamente, mas fizeram a pergunta que isso só valia para Josué, porque Josué era um militar. Então essas são instruções militares. Eu falei, não, senhor. Ele está fazendo um processo de ocupação, ele dá um testemunho vivo de Deus, é que Josué tem uma particularidade. Ele foi menosprezado pelo povo de Israel, tá? O pessoal não deu a mínima para ele. E você não tem uma mancha na vida de Josué, desde adolescente até como adulto. E enquanto que o povo de Israel não valorizava ele, acontece uma coisa interessante. Se você for para as academias militares ocidentais, não sei no resto do mundo, eles dão curso sobre Josué. A estratégia militar que ele adotava. Porque na época ele adotou umas estratégias completamente diferentes que ninguém sabia. E hoje o pessoal faz a mesma coisa. Dá volta no adversário, isso vem de Josué. Entendeu? Vencer um obstáculo que não poderia ser transposto, vem de Josué. Mas vamos lá. Então, a primeira coisa que ele fala é, não te deixarei, nem te desampararei. Tá? Deus não dá uma missão ou missões. A primeira missão que ele dá é a nossa própria vida.
então ele não nos abandona. Significa que tudo vai ser maravilhoso, etc? Não, cuidado. A teologia da prosperidade fala que o verdadeiro cristão não fica doente, o time sempre é campeão, que mais? Que sempre vai ter dinheiro em conta corrente, que nunca vai ter problema nenhum, que tudo é uma maravilha. Não é isso. O versículo está falando que ele sempre está conosco. Ele nunca nos desampara, tá? Paulo, na segunda carta aos Coríntios, logo no comecinho, primeiro capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, ele fala que o nosso Deus é Deus de misericórdia e de consolação. Cuidado, Deus sempre responde, às vezes com consolação, alguém que está passando por um grande sofrimento. Tem um versículo que fala que Deus afofa a cama do doente. Ué, mas ele continua doente, mas ele é um consolador, tá? E ele também age com misericórdia. A pessoa está numa situação desastrosa, por diversos meios, Deus restaura a situação da pessoa. Então, a oração e a vida da pessoa se comporta como está aqui. Serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Tá? Essa é uma passagem que é utilizada para o Josué. Pode ser aplicado para a nossa vida? Pode. Quando você lê um texto bíblico, você faz uma exegese, entendo para quem ele está falando, entendo qual é o assunto e transponho para o nosso tempo. A conclusão que eu cheguei vai de acordo com a mensagem da Escritura? Vai. A Escritura garante que Deus sempre está conosco, tá? Isso é a fé que João vai falar. João vai resumir o que ele considera mais importante é a palavra de Deus, é Jesus Cristo e a fé. Esse vai ser o tripé, como cada autor do Novo Testamento tem um tripé diferente. João, qual é Paulo, qual é o tripé de Paulo, Cláudia? O que ele considera mais importante como ensino para a igreja? Paulo ensinou tanta coisa, pastor. Não, tem 3 coisas que ele considera importante: fé, esperança e amor. Eu sei disso. Mas é assim, Paulo considera o tripé e Gálatas, capítulo 1. Vai, eu vou mais 2 minutos aí, então depois vocês ficam bravos comigo. Então, o João tem um tripé, que é fé, Jesus e a palavra de Deus. Esse é o tripé de João, tá? E ele gastou no amor antes para falar bastante. Enquanto que o Paulo fala da fé, esperança e amor, tá? Aí o que acontece? O Josué está recebendo uma missão e ele vai falar: ser forte e corajoso. A mensagem que ele dá aqui, repetida 3 vezes, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. O versículo 18 ele fala de novo: ser forte e corajoso, tá? E tem mais um por aí em algum canto que ele fala, tá? Onde que está o outro que ele fala? No 7, né? 7. Versículo 6, versículo 7. 9. São 4, não são 3. Então são 4, tá? Não são 3. Então não posso fazer a analogia, tá? Ele entra como conclusão 18. Então o que acontece? É uma ordem repetida diversas vezes que é aplicável para nós. E aí eu não vendo mais livro de autoajuda. Pois é, pastor. Porque ele está dizendo... Eu já escrevi uma época da minha vida, eu estava muito medo que eu ia fazer alguma coisa que eu nunca tinha feito. E eu escrevi e colei na minha parede, na minha cabeceira, assim, para eu olhar todo dia e lembrar que Deus estava comigo. Tá bem. E olha, só tem um problema. Essa ideia de forte e corajoso é um pouco difícil de traduzir. A ideia de força é resistência, tá? Você tem que resistir. A minha tradução fala esforça-te. 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 É a ideia de... Essa passagem dá a ideia de você adquirir uma posição sóbria, resistente, tá? E ser audacioso. A ideia de se lançar no projeto. Então você tem uma base e vai adiante. E o versículo 18, para terminar, porque me falaram que isso não era aplicável para a igreja. Cuidado.
toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, e aí continua. 2 Timóteo 3, 16, entra no 17, né? Tá? Olha o 18, só para a gente terminar. Vê o 17. Aí é o pacto. 18 mesmo. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo que ordenares será morto, tão somente ser forte e corajoso. Isso é o povo respondendo. Então, isso daqui não é a palavra de Deus. A palavra de Deus, como ordenança, são 3 mesmo, tá? Só que o povo entendeu qual era a mensagem. Então, a ideia de 3, a repetição como método didático e a indicação de que é uma mensagem perfeita, porque ela se sobrepõe. Esse 4º aqui é o povo respondendo. Eles aceitam a mensagem. Então, cuidado. Toda a palavra de Deus é inspirada. Agora, você tem que ler um versículo e ver no contexto da Escritura se você não está entendendo errado, tá? Vai e enforca-te. Quem vai fazer isso hoje? Mas está na Bíblia, não está? Só que no contexto, não é bem isso. Não faça isso, tá? É bem-aventurado aquele que jogar os filhos sobre as pedras. Tem esse versículo? Não, os quebra os dedos até eu concordo. Mas não arranca a mandíbula. Arranca a mandíbula, para que ele não possa nem falar, nem... A ideia é pouco pior. Então, naquela situação de jogar as crianças, bendito aquele que jogar as crianças sobre as pedras, é uma situação particular de sofrimento do povo, porque as crianças iam morrer de fome. Então a gente sempre precisa entender o contexto. Não comecem a fazer essas coisas por aí, tá? Nem sendo de partido estranho, façam isso, tá? Alguém termina em oração? Eu, porque vou ficar alguns meses fora da classe. Eu e Luciana. Vocês vão começar a semana que vem? Vamos mudar daqui. Que bom, vamos mudar daqui. É temporário, hein? Só dar um anúncio, os dois, o reverendo João já faz seminário há muito tempo, a Luciana, como é bem mais jovem, né? Então ela faz há menos tempo, eles estão se desviando para ministração, tá? Cláudia junto. Desculpa, esqueci da Cláudia. É que a Cláudia já fala tanto tempo. Amém. Então, o verdadeiro cristão, ele está se preparando para ministrar, ensinar, aconselhar. Não só isso. Tem ministérios que são importantíssimos de manutenção da igreja. Então, como Paulo fala na carta aos Coríntios, não existe um cargo mais importante ou menos importante que o outro. Existe você se colocar nas mãos de Deus para trabalhar, tá? Inclusive derrubando os outros no chão. Né? É com você que eu estou falando. Todos nós damos testemunhos do nosso ministério. Todos nós somos atuantes como cristãos. Todos nós somos luz para o mundo. Todos nós somos sal. Tá? Terminem alguém em oração, por favor.